pode protagonizar dessa semana, começando com o ilusionista Roger Ildeu, que diz que vai contar pra gente uns segredinhos de mágica que não sei se vocês vão ver ou se ele vai contar só nos bastidores. Ele é ilusionista há mais de 11 anos e hoje é considerado o ilusionista das celebridades. Nossa. Já apresentou para o Neymar e para outras pessoas aí que já tiveram o prazer, inclusive nós, né, de ver as suas mágicas. Algumas vezes. E a curiosidade a gente sempre quer saber, né? A gente vai num show de ilusionismo, a gente sempre quer saber, tentar descobrir e nunca consegue. Todo mundo é assim, né? É verdade, é verdade. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, um prazer. Vocês prazer é nosso, queridos, né? Maravilhoso amigo você. Não vale. Primeira pergunta, mágico ou ilusionista? Quer dizer, eu acho que tem muito dessa dúvida atual, né? Então, assim, isso é uma crença minha, eu não gosto muito de falar, não, essa é a regra ou não, mas é uma coisa que eu acredito que, assim, as duas palavras referem-se ao mágico, ao ilusionista, a mesma pessoa. Para mim, a diferença é tipo aeromoça e comissária de bordo, sabe? Uhum. Não tem muita diferença, vai mais no nome, e acredito que foi muito uma estratégia de marketing para os mágicos ali, para ganhar um pouquinho mais de credibilidade, né, quando trocou a palavra mágico para ilusionista. Agora, Legal. você é ilusionista há 11 anos. Você é Isso. novo, né? Como que isso começou na sua vida, É mais assim? ou menos, né? O japonês tem essa vantagem. Eu já estou com 34 anos. Novo! Assim, a mágica me pegou muito cedo, né? Então, quando eu era muito novo, assim, acho que eu tinha uns 9 anos, eu tava... Meu primeiro contato, na verdade, foi com 6, 7 anos na escola. Uhum. Eu lembro, se não me engano, eu sempre conto essa história, mas eu sempre fico na dúvida se era ou não, porque a gente tem aquela falha da memória, né? Uhum. Mas eu acredito muito que seja o mágico Anthony, que é um grande mágico aí, que estava na escola, e eu realmente me apaixonei. Mas, assim, ficou ali no subconsciente, mas só com mais ou menos, acho que uns 9, 10 anos, que eu estava passeando com os meus irmãos na Liberdade, a gente ia muito na Liberdade, Uhum. e aí tem um quiosque de mágica lá, que é num shoppingzinho ali na Galvão Bueno. E aí a gente tava lá passeando e tal, meu pai logo percebeu que eu fiquei hipnotizado ali, o mágico brincando comigo, mágico com moeda, elástico. E ali ele percebeu que eu fiquei assim muito vidrado e ele comprou ali 3 mágicas para mim e falou, divide entre você e seus irmãos. Mas no final acabou ficando tudo comigo. Que delícia. E aí eu acabei levando isso pra vida, assim, muito como hobby. Mas no profissional foi quando eu voltei do Japão. Morei lá 3 anos. Você fez vários cursos fora, né? Fiz fora. E aí quando eu voltei do Japão, eu falei, acho que é isso que eu quero viver. Você teve alguma influência... isso aqui é arte, né? E você tem uma série de outros atributos artísticos, né? Enfim, desde teatro, sapateado, até para coisas mais para oratória, PNL, enfim, você tem uma capacitação mais ampla e tudo mais. Isso tem uma herança familiar, vamos chamar genética ou não? E teu irmão é bailarino profissional também, né? Sim. Então, do que eu conheço da minha família, assim, no background, eu não acredito, não conheço, desconheço realmente se tem alguém no meio artístico. Uhum. Mas é engraçado que entre os meus irmãos, sim. Então, eu, mágico, meu irmão mais velho, ele não tá ligado ao meio artístico profissionalmente, mas ele canta e toca violão muito bem. Olha. Minha irmã sempre cantou muito bem. E meu irmão mora lá no Japão e vive de um grupo de teatro, e ele é bailarino da Universal Studios, então... Olha que legal. Que legal. Os 4 ali estão meio que ligados no meio artístico. E quando você morou no Japão, você foi para estudar mágica ou não? Não, na verdade eu fui eu ganhei como se fosse uma bolsa Uhum. Você já ouviu falar de taiko, aqueles tambores japoneses ou não? Sim, Já. que é lindíssimo. Eu você tem curso de percussão, né? Você é percussionista. Eu toquei desde os 13, se não me engano. E quando eu tinha mais ou menos 17 ou 18, me convidaram para ir para lá para tocar num grupo profissional. Uau! Então foi até um período que eu deixei um pouco a mágica de lado, que ainda era meu hobby. Fui para lá, fiquei 3 anos viajando o Japão inteiro, tocando taiko e conhecendo vários lugares. É lindíssimo o taiko. E aí, eu fui uma vez na inauguração de um restaurante japonês, fora daqui, e que fizeram uma apresentação, uma das coisas mais, impactantes que eu vi deste cultura oriental. É muito legal, muito bonito. Eles dizem muito que o
o tambor, ele se assemelha um pouco ao coração, né, da mãe, até por isso que traz uma tranquilidade. E o couro, né, que a gente tem ali na frente é meio que um espelho da nossa alma. Então, quando a gente toca, a gente meio que legal, transmite toda essa linguagem e tal. Então, é muito bacana. Assim. Eu gosto muito das questões orientais, porque nada é... Tudo é dito com muita simplicidade, mas também com muita profundidade, né? Que legal, que legal. E lá, e quando você começou, quando lá seu pai te deu esse kit aí, que você começou a fazer a mágica, qual foi a primeira que você falou assim, tô bom, você se aperfeiçoou em uma específica ou foi... Ele trouxe a maleta, tá, gente? Claro, claro que sim. Eu fiquei na dúvida se eu tava com essa mágica, porque eu saí de Indaiatuba com isso na cabeça. Eu falei, eu preciso levar uma... Mas eu acho que eu esqueci. Eu ia trazer essa mágica que eu guardo com carinho, que é a primeira mágica que meu pai me deu. Ai, que legal. Eu deixo na minha maleta. Mas eu acredito que na mudança eu devo ter... Não se preocupe. Não, mas você pode fazer uma primeira aí pra gente já aquecer. Ou comenta com a gente depois como é que foi essa primeira e tal. Mas uma das primeiras dá pra fazer. E foram, assim, uma das primeiras que eu assisti. Vou pegar aqui, ó. 2 elásticos, vê se tem alguma coisa de diferente. Não. A gente sempre tem 3 câmeras aqui pra gente tentar ver se tem alguma coisa diferente, gente. Elásticos comuns. Será que essa cor dá pra ver bem, tá? Dá. Dá pra ver, produção? Dá pra ver. Então, 2 elásticos. Um diferente do outro, até pra conseguir enxergar bem assim. E eu vou colocar... Eu lembro como se fosse hoje. Era pequeno, né? Então, tem essa imagem clara que o mágico colocava um elástico atrás do outro e mostrava que não tinha como atravessar para o outro lado sem tirar um dos dedos aqui. Certo? Então, você pode ver que não tem como sair para cá, né? Porque atravessar o dedo acho que seria algo talvez estranho. Nem pelo meio e nem pelo outro lado e nem por cima. E ele pediu para mim só assoprar. Enquanto ele ia distanciando, um elástico. Gente, eu tô na cara dele, eu não consegui ver. Olha, impressionante. Que legal, impressionante. Que legal. E todo mundo quer descobrir, né? Quer dizer, perde a graça totalmente pra você descobrir. Eu nunca quero descobrir. Eu quero. Eu não quero, porque eu acho que perde exatamente essa magia, o encantamento de falar, puxa vida. A gente falou aqui um pouquinho antes nos bastidores sobre a disciplina que o mágico tem que ter, né? Quer dizer, a regularidade e tal. Mágico é um cara que não tem o direito de errar, né? O que é muito cruel. A gente fala aqui de protagonismo, de pessoas que, enfim... a tua história daria um filme super bacana e tal, e que todo mundo vê a parte que dá certo, né? Enfim, esse encantamento. Por detrás tem uma trajetória enorme, uma disciplina, muito estudo, muito treinamento, tá certo? Quantas horas afiando o machado, né? Ou usando aqui uma conexão com o Bolt, né? O corredor aí dos 100 metros rasos, que ele fala assim, putz, são 4 anos de preparo para você correr menos de 10 segundos, tá certo? Teu caso é muito parecido com isso, né? De muito preparo e ainda a dificuldade, né? Uma exceção à regra de vocês mágicos não poderem errar, não terem o direito de errar, né? Eu acho que até, falando do erro, né? Acho que até de alguns anos para cá, o mágico se uniu muito à figura do clown, do palhaço, até para ter um pouquinho esse lado do... Opa, eu posso dar um passinho falso para poder seguir, né? Não sei, né? E você fez também oratória e PNL porque você adaptou alguma coisa para as palestras, que ele também dá palestras em bancos, em grandes empresas, ou não? Porque a oratória é necessário, na minha opinião, para qualquer área, né? Para a gente poder se comunicar melhor. Mas como que você aplica... Eu fiquei curiosa, principalmente da PNL, né? O que você faz? Como que você aplica isso na mágica? Tem vários lados, assim. Eu fiz, não exatamente pela mágica no começo, mas, por exemplo, a oratória... a oratória sim. A oratória eu fui pela mágica porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, assim... teve momentos assim que eu perdi muitas oportunidades por ser tímido. Então, eu lembro quando eu era menorzinho e a gente ia tomar sorvete
E se eu não pedisse para minha irmã pedir um sorvete para mim, eu ficava sem sorvete. Porque eu não tinha coragem de falar com o sorveteiro. Era nesse nível, né? Uhum. E não isso... é incomum isso. Não é incomum. Não é incomum. Tem muita gente Inclusive, assim. acho que se você ver lá qual que é os maiores medos, um dos primeiros é o falar em público. Até mesmo acima de qualquer outros medos que poderiam ser, né? Então eu fiz oratória na época para melhorar o mise-en-scène ali, para falar melhor e assim por diante. A PNL já foi diferente. A PNL foi quando eu decidi... E aí foi uma outra fase da minha vida que eu decidi empreender e eu abri uma loja de mágica. E a PNL eu fiz um curso de venda, a PNL aplicadas a vendas. E aí, quando eu fiz esse curso de PNL, eu percebi que tinha muita sinergia com a mágica. Porque na hora que eu estou me apresentando, se eu tenho esse background de PNL, eu consigo fazer a mágica entrar mais forte na mente das pessoas. Consigo utilizar os gatilhos mentais, espelhamento e assim por diante, para poder fazer a pessoa entrar, usar assim, essas técnicas para a pessoa entrar mais no mundo da mágica. Então me ajudou muito. E aí, consequentemente, acabou me ajudando nas palestras, quando eu dou palestra de vendas, palestras de motivação dentro das empresas. Você faz isso, você usa a mágica na palestra ou não? São coisas separadas? Isso, a mágica, na verdade, eu gosto de falar, eu não pode usar porque parece que tem patente, né? Mas é uma palestra show, assim. Então, ele é mesclado com mágica, que eu gosto de pegar essa parte lúdica exatamente para firmar melhor na cabeça das pessoas, até porque tudo que a gente busca hoje é atenção, né? Então, e a gente compete com tudo, celular. Então, quando a gente faz a mágica ela tem um poder muito bacana de puxar a atenção das pessoas muito rápido. Então, eu utilizo isso exatamente para firmar mais forte aí na cabeça das pessoas o conteúdo. Não, você estava falando isso do oratório, me veio uma lembrança aqui. Eu tinha 18 anos, eu tinha muita vergonha, não parece, né, hoje que me vê falando assim, mas eu também era muito tímida e eu falei, se eu preciso fazer alguma coisa, eu me matriculei numa época, num curso de oratória, esses de tipo Câmara do Comércio, de varejo, porque na época eu trabalhava com moda, e assim, sabe, foi uma virada de chave para mim, porque depois disso você começa a se aperfeiçoar mais e mais e querer, você vai quebrando ainda, né, eu ainda fico um pouco nervosa, assim, em público, mas é um nervoso controlável quando você vai falar, né, mas tem pessoas que é nítido e quantas oportunidades você não perde por não se apresentar, por não se expressar bem, né? No mundo corporativo tem muito disso também. Tem pessoas que vão falar com patentes maiores dentro do universo corporativo e o cara gagueja, não consegue, esquece, trava. Cara, assim, no fundo somos seres humanos falando com seres humanos. Né? Pensa nesse cara com uma simplicidade qualquer. Até fiz alguns cursos também, mas sempre fui despachado, nunca tive problema com isso. Mas assim, como é que você faz? Primeiro, assim, trata o cara como um comum, né? Assim, e ele vai ao banheiro como você, pensa ele fazendo as mesmas coisas triviais, acordando. Mas eu acho que é uma questão de medo de errar, né? De você estar em público ali, você tem medo de falar alguma coisa e ser criticado, Mas, enfim, o cara fala muito bem com o melhor amigo dele, fala muito bem com o irmão. Sim. Fala com gíria e tal. O que muda de falar com o irmão de falar com um cara com uma hierarquia diferente, né? Então, essa questão acaba sendo um exercício para ela se tornar mais autoconfiante. E, no fundo, eu acho que a mágica pode ser um outro elemento lúdico para isso, para as pessoas ganharem, de fato, confiança, enfim, para passar a mensagem que se quer. Né? Enfim, no fundo, eu acho que o grande desafio do homem são suas dores interiores, seu medo de não aceitação, seu medo do fracasso, medo de falar em público e tudo mais, né? E aí você tinha uma loja de mágicas. Era um quiosque em shopping, assim, igual o quiosque que eu comprei a primeira mágica, eu tive o meu. Confesso que saí de um mágico, né? Não saí, né? Eu continuei mágico, mas eu digo,
Sai do mágico artista para um empreendedor. Foi bastante desafiador. Inclusive, a gente faliu, vamos dizer que a gente fechou, porque foi uma operação que eu percebi que eu não sabia o que eu estava fazendo. E aí, até por isso, mais para frente, quando eu tive a oportunidade, eu fiz um curso de administração com esse objetivo de entender o que eu falhei lá. Né? Que eu possa, assim, aprender, o que eu posso aprender aqui, que eu não erre mais, porque, querendo ou não, o artista tem que ser um empresário também. Claro. E muitos acabam saindo da mídia, perdendo fortunas, até por não saber administrar, né, a questão financeira e assim por diante. E aí eu falei, vou entender um pouquinho desse mundo, deixa eu aprender, e aí aproveitar o gancho para aprender um pouquinho de como é o corporativo e poder elevar um pouquinho mais meus shows, minhas palestras. E você pensa em ensinar também? Você já tem... Foi pro digital já, para dar curso de mágica? A gente tem um curso que chama Os Segredos da Mágica. E um dos objetivos... A gente tem 2 objetivos nesse curso, né? Um deles é pegar essa pessoa que é um pouco mais tímida, mas gosta de mágica. Porque a mágica, assim como me ajudou, eu acho que pode ajudar outras pessoas. Porque como eu era aquele cara tímido, a mágica, quando eu fui fazendo ali uma mágica, eu vi a reação da pessoa, eu fui fazendo a segunda. Quando eu menos percebi, tinha professor meu na escola que separava 5 minutinhos da aula para eu fazer mágica no final. Olha, quando eu percebi, eu estava fazendo mágica para a diretora da escola. Eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? E aí eu percebi que a mágica... ele tem esse poder de trazer a gente para evidência sem a gente ficar exposto, sem indefeso, sabe? Porque às vezes a pessoa se sente meio indefeso ali. Então, acho que a mágica tem esse poder de ajudar a pessoa a sair desse lugar. Assim. No fundo, acho que a gente aprende muito com as atividades artísticas, se a gente puder chamar o ilusionismo como uma atividade artística, porque, no fundo, o ser humano também gosta do aplauso. Ele precisa do aplauso. O aplauso talvez seja uma questão de aceitação, não sei. Eu não sou um especialista em psicologia para entender, mas é claro que o aplauso não vai pagar o supermercado dele, né? Fala assim, olha, isso aqui são 17 aplausos, paga a tua conta do supermercado. Mas é uma coisa que faz bem para as questões humanas, né? Para, de fato, ele se sentir melhor e talvez ganhar as confianças que ele precisa internas e tudo mais, né? Você, da barraquinha onde teu pai parou para comprar 3 mágicas, em que momento... primeiro você foi se aventurando em outras mágicas como amador, né? E aí durou quanto tempo? E assim, qual foi... Você começou com cartas, você começou com moeda. Como é que foi esse teu início, a tua trajetória, ainda no amador? Eu acho que, como todo mágico, posso estar errado, mas o baralho é o que chama muita atenção. Até porque na fase que a gente está na escola, jogando truco, né, jogando aqueles joguinhos de carta, acaba chamando muita atenção. De repente o Zap some, né? O Zap, né? Ou ele tem 2 Zaps na mão. Tem 2 Zaps na mão. Então, eu acredito que essa fase acabou me ligando mais pro baralho. Então, eu amo baralho. Em casa tem estantes de baralho, lotado de baralho. Já não cabe até... Minha esposa fala, por que você compra mais baralho? Não sei também. Mas então, assim... Uma dica de um bom presente. O Copag, vamos patrocinar o menino aqui. Então, o baralho acabou chamando muito minha atenção e, por muito tempo, eu fazia muito baralho. Quando eu decidi virar profissional foi quando eu voltei do Japão e aí eu fiz uma viagem para a Argentina, que foi quando eu fui para meu primeiro congresso de mágica. Quando eu cheguei lá, mágicos do mundo inteiro, Espanha, tinha do Japão, tinha da Coreia, tinha da China, tinha tudo quanto é canto. Estados Unidos tem muito mágico, né? Estados Unidos, tinha tinha um mágico, acho que era húngaro, será? Mas tinha mágico de tudo quanto é canto. E aí eu vi o quão grande era esse mundo, porque eu não imaginava. Na minha cabeça era aquele mundinho ali, não, vou fazer uma mágica para um amigo, para o familiar. Eu não imaginava que dava para se viver de mágica. E aí eu vi vários atos de mágica, vi pessoas fazendo mágica com aros, moedas, lenço, e eu falei, preciso... Né? Então eu vi que eu era muito pequeno.
Ainda sou, porque o mundo é muito grande. Mas, assim, eu era muito, muito, assim, novo ainda. E eu falei, não, peraí, deixa eu conhecer mais. Eu lembro que naquela época eu fiquei, acho que foi quase 15 dias na Argentina. A gente ficou uma semana nesse congresso e mais alguns dias a mais ali que teve algumas conferências pós o congresso. Então foi onde abriu a minha cabeça, assim, para o mundo profissional. E aí eu percebi, não dá para ficar... Dá para viver só de cartomagia, né, que a gente chama? Dá, mas não é só isso. A mágica, ela é muito mais ampla. E no Brasil tem muitos nomes, assim, muitas referências? Porque, assim, sou meio leiga no assunto, mas eu tenho a impressão de que as referências maiores não são no Brasil. A gente tem grandes nomes aqui? A gente tem... Isso é uma crença minha também, né? Eu não sei se é uma verdade, assim, mas é uma crença minha que a arte no Brasil, ela é um pouco deixada de lado, né? No sentido... eu conheço artistas maravilhosos que não conseguem viver da arte. Então, eu acredito que tem muito a ver com essa coisa da cultura daqui mesmo, daqui. Né? Então, é complicado viver de arte. Então, muitos chegam a um lugar e acabam indo para outro porque não conseguem ficar nesse lugar de viver da arte. Mas referências temos um monte, assim. Quando eu comecei, a minha referência aqui no Brasil era o The Oriental Magic Show, que é o Osama, o Phantom e o Fujikan. Depois veio o Issal. Depois não, era na mesma época, né? Mas veio o Issal. Issal referência, eu tive kit do Issal. Ele vendia... Tinha um kit de mágica. Eu era criança. Ele nos deu um, lembra? Criança adora kit de mágica. Kit, eu tive vários, né? Teve, querendo ou não, o Mr. M. Eu tive o kit do Mr. M. Eu morria de medo do Mr. M. misterioso. Medo assim, né? Todo mundo ficava esperando, né? A apresentação dele eu fantástico. não gostava de ver. Me dava uma agonia. Eu não quero saber como é que é feito. Eu quero o encantamento. Tá não, certo? mas aqueles de cortar a mulher no meio, de algema embaixo d'água, aquelas coisas assim, eu ficava meio aflita. Você faz aquilo também? Já fiz algumas. Embaixo d'água? Embaixo d'água, não. Embaixo d'água, cortar no meio. Ele falou que vai fazer uma aqui, né? Vai cortar pra você, né? Mas assim, temos vários. Temos o Felipe Blue. Não sei se você conhece o Felipe Blue. Tem o Paul Jack. Tem o Atlee Rose. O Lipan Jr., que apesar deles ter descendência da pessoal da Argentina, né? Acho que o pai era argentino. Mas ele... Né? Agora acho que ele vive na China, se não me engano. Mas assim, temos muitos nomes, né? Mário Camilla. É interessante, né? Porque assim, essa é uma coisa natural do brasileiro de prestigiar o que vem de fora, né? Eu lembro que eu assisti o David Copperfield quando veio pro Brasil. Cara, ele fechou um estádio, né? Foi o estádio do Ibirapuera. Sim. E é impressionante a quantidade de toda a parafernália e países, né? Onde tem essa cultura pro show, né? Eu assisti um cara chamado... Em Las Vegas, eu assisti Sigmund and Roy, lá dos Tigres, em Vegas. Assisti um cara... Já vou lembrar o nome dele. O próprio Copperfield. Que são shows, assim... de grandes dimensões, né? Do cara fazer desaparecer um ônibus, um trem, uma coisa assim... E da mesma forma que shows, às vezes até em teatros grandes, que o cara tá lá com carta, alguma coisa, se você piscar o olho, você perde alguma mágica, de tão rápido, de tão interessante que é. Porque Estados Unidos, por exemplo, eu sei que Japão, China, outros países também valorizam isso mais do que o brasileiro, né? E em tudo, né? Acho que o brasileiro acaba não dando tanto valor para os seus talentos locais, né? Eu não sei exatamente o porquê, assim, mas assim, eu já fiz show em vários lugares no Brasil e tem lugares que eu percebo que quando a pessoa tem um pouco mais de vivência em âmbitos culturais e tal, ele valoriza bastante. Quando a pessoa não tem tanto, é diferente. Né? Então, no Brasil, eu acho que é um pouco complicado. É um ponto muito profundo ali que talvez leve alguns anos para ser trabalhado. Apesar do Brasil ser um polo de cultura absurda, né? Claro. Tem muita cultura. Plural e tudo. É. Lembrei o nome do mágico. Lance Burton. Lance Burton. Sensacional. E, assim, em Vegas também fiquei impressionado.
É, não, lá Eu fora falou em carta, já tô ali, ó. Vamos fazer uma de carta? Vamos. Eu tô, na verdade, do elástico já falhei, já não consegui nem descobrir. Mas a da carta eu já vou ficar aqui, ó, focadíssima. Só. Na verdade, isso aqui são cartas... Vou fazer uma de cartas brancas. Pegando aí, produção. Tá? Aqui, ó. Cartas brancas, frente e verso. Pode ver, pode analisar. Aí é isso que me deixa, gente. Porque você analisa o negócio aqui de perto, você olha de um lado, olha do outro, aí quando vê, vai aparecer um escrito aqui e você não sabe de onde saiu o negócio. Só pra entender, essa câmera ela pega até... Essa aqui é... Aqui? Aqui atrás, isso, pega da mesa pra frente. Ah, tá. Tá Aqui não. Não. Ah, tá. Só pra eu ficar... Então, assim, ó, na verdade são cartas... Tem uma grande ali e tem uma ali na tua frente aqui, ó. Tem umas cartas Olha, brancas. aqui, ó. Tem uma Sim, tá. ali, cartas brancas. Conseguiu ver tudo? Sim, cartas brancas. Bom, aqui você pode escolher qualquer uma delas, porque todas são iguais. Aí pra eu escolher e tirar, Pode pegar. Isso. mostro para as pessoas. Agora- ó. E agora eu vou pedir pra fazer o Uma seguinte. dama ó. de copas. Ai, Eu quero que você faça um desenho. Eu vou virar pra lá. Não tem nenhum retorno aqui, só pra vocês, né? Pra eu não conseguir ver o que você vai desenhar. Esconde aqui atrás. Eu quero que você desenhe algo, assim, mais ou menos razoavelmente, assim, pra todo mundo ver depois. Mas, assim, um desenho que você quiser, mas algo simples, assim, que qualquer criança entenderia. não, mas o meu é simples mesmo, porque você desenha Não, de qualquer criança. Eu digo porque senão tem o cara que é super, né, eu vou desenhar e tal, fica minutos desenhando, não, mas Tem pra... 15 minutos. Tá. Tem alguns segundinhos aí só pra você fazer um desenho. E quando você fizer o desenho, eu quero que você não vire esse desenho pra... Eu não posso ver, né? Então deixa virado pra você. Eu Pronto. mostro pra câmera? Pode mostrar pra câmera, se você quiser. Olha que maravilhoso meu desenho, gente. Pronto? Pronto. E eu Deixa faço o virado que com pra ele? baixo, que eu não posso ver. Eu vou Ah, virar pra agora, baixo. tá? Posso Tá, virar? Ok, pode pode. virar. Perfeito. E eu vou pedir pra você aqui, ó, a gente vai colocar no meio aqui em algum lugar, porque na verdade, quero que vocês vejam certinho o momento que, Ai, Deus, é agora. ó, para não ter Agora. para não ter desconfiança que eu tô com algum espelho aqui, né? Ah. Eu vou até não quero encostar aqui aqui eu vou fazer assim, ó. Certo? Ok. Aham. Justo? Justíssimo. Coloca a sua mão em cima assim, por favor. Isso, eu quero que você pense Pensa na carta. nesse desenho que você fez. Quem ganha a carta? Como é que é o negócio? Eu vou pegar uma outra carta aqui. Quem Você pode ver que não Não tem nada. tem nada. E eu vou tentar entrar na sua Não. mente. Não, minha mente não é tão fácil assim. Ai, é sério? Aí é sacanagem, gente. Você tá vendo aí, né? O corte. Bom, eu não sou muito bom de desenho também. Para. Mas eu vou deixar aqui assim. Eu fiz um desenho. Pode pegar aqui assim e procura seu desenho. Procura seu desenho. Só falta o meu desenho. Não tá aqui. Não, é pra tá, é pra tá. É pra tá? Em qual câmera que tá? Deixa eu ver só pra... Tá nela, né? Ou tá aqui na frente? Ou tá pra cá? Cadê E meu aí, desenho? E aí, quando você achar seu desenho... Acho que tá ao contrário, Isso. Quando você achar seu desenho, você pega e deixa virado assim, junto comigo. Só pra eu saber qual câmera que eu viro agora. A do meio? Achei. Pega ele e segura assim. Isso tudo correu bem. Primeiro a gente vira pra gente. Dois. Eu não quero pé. Vai, mulher. Peraí que eu tô nervosa. Não é possível que você adivinhou. 2, 3, a gente vira assim. Não. Ah! Aí agora a gente vira pra lá. Olha ali, gente. Tá de cabeça pra baixo o seu coração. Não é possível. Que sensacional. Eu tô aqui na sua frente. Você conseguiu ver alguma coisa? Me conta depois. Não, claro que eu não consegui. Nem quero ver nada. Gente, como pode? Olha aqui, ele fez um coração igual o meu. Eu ia fazer uma borboleta, mas eu falei, eu vou fazer um coração que é mais... Nossa, mas seu coração tá perfeito. Até parece que... Ó, tá certo. Quem não sabe. Então, vamos lá. Pergunta Sensacional. técnica. Quanto tempo pra aprender essa mágica? Eu vou falar no geral, tá? Mágica depende muito. Porque, por exemplo, tem várias mágicas que eu preciso de inúmeras técnicas. E tem várias mágicas que não. Tem mágicas que aprende em segundos e tem mágica que aprende em anos. Uau. Né? O que eu acho que é interessante, que eu acredito muito que é parecido com um filme, por exemplo. Quando a gente vai fazer um filme. Avatar demorou 10 anos, não é?
Então tem filmes que você demora anos, tem filmes que você demora um pouco menos. Então, eu acho que é muito parecido, sabe? Então depende muito obviamente, quanto você se empenha ali na hora de treinar e o quanto de background, mesmo de experiência ali de vida você tem. Tem uma palestra que eu assisti de uma magicista que fala, né? É francesa, se não me engano. E ela... Tina Leonard, o nome dela. E ela ganhou o Mundial de Mágica e na palestra dela ela fala sobre o seu background importa, né? Todo o seu passado importa. Então, assim, eu toco violão, então eu acredito muito que essa habilidade do violão me ajudou muito em fazer técnicas no baralho ou com moeda. Sim. É impressionante. Claro, tudo na nossa vida tem um porquê. Exatamente. Né? Tudo que você aprende, você usa de alguma forma. Exatamente. Né? O Xin-Lin ele era pianista, o Xin-Lin. Toca piano, então acho que ajudou muito a sutileza, também. Né? Eu acho que a sensibilidade que a música traz, né? De percepção e tudo. E você tem Vai? O seu repertório, assim, de apresentação, você prepara para você chegar nas mágicas que você escolhe para o show, você prepara uma longa preparação, né? Como você falou, e você vai colocando novas ali, atualizando, ou tem aquelas ali que você sempre deixa e vai mudando outras? Deixa eu pegar carona aqui. Você tem aquelas suas que são meio que proprietárias. Carro-chefe. É claro que muita gente acaba fazendo igual, muito parecido, mas aquelas que são da sua identidade... Eu acredito que sim. Na verdade, todas as mágicas que eu tento colocar no meu repertório, eu tento colocar a minha cara. Então, dificilmente eu faço algo muito parecido com o outro. Então, eu tento trazer a minha história, tento trazer o meu toque ali na hora que eu vou fazer. Então, tem várias mágicas que eu uso, inclusive, hoje é segunda, né? Ontem, no domingo, eu dei uma conferência para mágicos, ensinando 3 mágicas no meu repertório. E nessa de ensinar, muitos mágicos falaram para mim, nossa, que legal, eu não conhecia esse jeito de fazer essa mágica. Né? Então, eu sempre coloco um pouco o meu toque. Existem mágicas que eu sempre faço, mas todo evento que eu faço, tento levar 1 ou 2 novas para testar. Eu acredito muito que é igual ao stand-up. O cara, ele vai no garantido, entre aspas, que ele sabe que funciona, mas ele coloca 2 ou 3 piadas diferentes ali para saber se vai funcionar, para ver se ele coloca ou não no repertório. Entendi. Então, eu sempre tento colocar umas 2, 3 ali novas para ver se realmente é aquilo, ou se eu preciso lapidar mais, ou se eu tenho que tirar. E o público do corporativo... Eu tô chocada até agora com o coração, gente. Você vai ficar chocada com muita coisa que esse cara vai fazer. Eu tô chocada. O público do corporativo é igual, por exemplo, de festas que a gente já se encontrou algumas vezes. É parecido, que no fundo somos seres humanos iguais, né? Mas talvez o ambiente corporativo tenha que dar um caráter mais engessado, né? Eu acho. Eu acho que tá mudando muito. Nos últimos eventos que eu fiz no corporativo, eu vi que mudou muito, assim, o jeito, né? Mas realmente é um pouco mais... até porque na festa você tá ali descontraído, beber um pouquinho. Ali na palestra eles estão... Estão preocupados com o chefe, com o gerente. É complicado. Tem esse lado. Não assim, se solta tanto, né? Todo mundo olhando. Você começou com cartas, assim, na hora que você sentiu que essa sua habilidade, talento e interesse estavam se tornando mais robustos, né? Quais foram, assim, as mágicas que você falou, eu vou começar por aqui, ou sei lá, com carta, elástico, moeda? Você seguiu uma linha e falou que eu quero ficar bom nisso? Sim. E aí depois ir para um próximo? Ou você já foi logo num sortimento, assim, sortido, vou fazer de tudo um pouco? Quando no início, né? Agora, claro que o repertório é vasto. Sim. Né? No começo, assim, quando eu não sabia ainda, isso foi antes de eu ir para a Argentina até, quando eu não sabia que dava para se viver de mágica, meu repertório era basicamente cartas. E eu lembro que meu primeiro show que me pagaram para realmente fazer mágica foi até eu fiquei, nossa, como assim vão me pagar para fazer isso, né? Eu fiquei até empolgado, eu tinha, sei lá, 20 anos. E eu lembro que quase tudo eu fiz cartas no show ali, né? Mas quando eu fui para Argentina, que eu conheci esse mundo, assim, enorme da mágica,
E eu falei, não, eu preciso evoluir em várias áreas. Eu preciso entender um pouquinho de várias áreas porque elas são complementares. Né? O baralho, ele não é... Várias técnicas que a gente usa para fazer mágica em palco, ou com dinheiro, ou com... Com dinheiro ajuda a gente, isso é sempre bem-vindo. Multiplicação. Mas tem a ver com cartas. Ou partiu de uma técnica de cartas. Entende? Que tudo tem uma... estão interligados de alguma maneira. Então, quando eu comecei, eu acho que o ponto de virada para mim foi esse congresso. Quando eu voltei, foi um DVD, na época era DVD. Hoje em dia nem tem mais, eu não tenho nem mais onde colocar um DVD. Não tem nem, Era um DVD de um mágico que ele ficava o tempo todo falando em qualquer lugar, em qualquer hora, né? E eu comecei a seguir essa linha de querer fazer mágica em qualquer lugar, em qualquer momento. Qualquer hora. Esse era meu lema. Então, eu queria fazer mágica com aneta, com elástico, com tudo. Eu queria aprender um pouquinho de tudo para que não dependesse do baralho. Então, hoje eu levo baralho para tudo quanto é lugar, mas assim, se um dia alguém falar, não, baralho não, faz outra. Eu falei, entendi. Não, tá bom. Você falou que te elogiaram da maneira que você fazia uma mágica que já existia. Você cria as suas também? Como que vem essa parte da criação? Ou é sempre uma releitura de alguma outra mágica que já existe? Eu acredito que no meio mágico, principalmente no meio mágico brasileiro, mas acho que não é só do meio mágico brasileiro, acho que no geral, mas no Brasil é muito forte isso, é a releitura. Existem mágicos criadores, até mesmo no Brasil aqui, apesar para mim, isso é uma visão minha, que a mágica no Brasil ainda está engatinhando. Eu digo isso porque lá fora, se você vê um mágico, ele fala assim, você prefere comprar esse livro de mágica ou esse baralho? Eu quero comprar esse livro. E aqui no Brasil, o cara não quer comprar esse livro, ele quer comprar uma mágica. É diferente um pouco Entendi. Então, por isso que eu acho que aqui acaba tendo muito mais releituras. Apesar que a gente tem muitos teóricos também aqui. Mas lá fora é muito mais comum, né? A gente pegar livros e realmente estudar essa parte teórica, assim, porque tem muita literatura. Você já pensou em criar a sua? Ou você já criou alguma? Eu já criei em casa, em bastidores, mas dificilmente eu uso. Ainda eu acho que ainda... Porque eu imagino, né, também liga, mais uma vez, que com a prática, com tantos anos, você pode pensar, vou fazer, sei lá, isso, desaparecer e aparecer, não sei. Você já tem ideia de como fazer algo diferente, né? Sim. Não, isso o tempo todo, porque às vezes eu tô fazendo um jeito e a gente aprende ali de um jeito que aprendeu no livro ou num DVD e faz exatamente igual ali ao que ele passou, só que você tá fazendo ali na hora de fazer no show mesmo, você fala, putz, acho que não dá certo aqui. Mas ele tá falando no livro de um jeito, mas a pessoa que reagiu de outro, como é que... Aí começa essa parte, eu acho que mais criativa de como é que eu faço isso funcionar, ser funcional de fato num show, né? Tem aquele que todo mundo fala, faz aquele de novo, vai, tão legal. Tem alguma coisa assim? Tem uma que gostam muito. Tinha certeza que você ia puxar essa. Que eu adoro. Que é essa aqui, quer ver? Essa eu não lembro. Que é essa aqui, ó. Vou prestar atenção essa novamente, eu fiz já, né? gente. Essa aqui pra vocês ou não? A do... Não, do a da carteira, essa sim. Aqui, o pessoal repete muito. Pede muito pra repetir. Mas essa do dinheiro, o pessoal sempre pede. Então, deixa eu ver se... Vou colocar pra cá. Fazer pra câmera ali, né? Então, eu tenho aqui comigo, aqui, ó, algumas notas de R$2. 1, 2, 3, 4, 5 notas de 2. Consegue ver bem ali? 5 notas de 2. Totalizando... 10 cruzeiros. Com R$10 hoje, o que a gente compra com R$10? Difícil. Talvez uma pipoca. Nem uma pipoca. Não, pipoquinha Pipoquinha. Pipoquinha. Mas a gente faz assim, ó. Opa! Aí já dá pra comprar. Aí já dá pra comprar. Já dá pra pagar o café da manhã. Dá pra pegar 2 pipocas daquela do cinema. Olha. Que sensacional. Não dá pra fazer isso todo dia, não? Assim, pra multiplicar. Você tem filhos, né? Tem uma filha, uma filha. Quantos anos? 6 anos. E ela é, assim, fascinada ou como é que é? Ou já acostumou? Ela... Acho que teve fases, assim. Teve uma fase que era o tempo todo ela queria que eu fizesse. E assim, é interessante porque teve fase, por exemplo, que ela era muito difícil de comer.
almoçar. E enquanto ela estava almoçando, aí uma vez eu tive uma ideia, porque a mesa ficava aqui, meu escritório ficava ali e tal. Eu peguei e comecei a fazer mágica para ela. E aí ela começou a comer, porque ela começou a ficar, nossa, dava risada e começava a se divertir comendo. Então, nessa fase, eu lembro que ela queria ver mágica o tempo todo. Hoje já acho que mudou um pouco. Ela começa a descobrir algumas coisas, né? Então, ela ainda pede, mas não é igual antes. Eu acredito que isso são fases. Eu acredito que daqui a um tempo. E você acha que ela tem uma veiazinha artística também? Você já detectou alguma coisa como seu pai detectou a sua ou não? Eu acho que sim, porque a minha esposa também, né? Minha esposa, apesar ela é professora, mas além de professora, ela tem ela faz desenhos de lousa. Não sei se você já viu. Que já. legal. Ela faz desenhos de lousa quadro negro, sabe? Ela faz. Lindíssimo. Que legal. E então a nossa filha acaba, né, pegando um pouquinho tanto a parte de desenho quanto também a parte de canto, a gente gosta muito. A mágica também. Quando ela pega baralho assim para mexer, eu até fico surpreso, porque ela tem uma mãozinha pequena, né? E aí ela pega, abre o baralho. Vê você fazendo sempre, né? E pega isso como exemplo. Não, tem algumas mágicas que para mim são muito incríveis. Desde aquela que o sujeito joga um baralho num vidro, de repente a carta está do outro lado. Ou uma outra que a gente foi até o Ricardo Madureira que jogou um baralho para cima. E foi lá e de repente tinha a carta que a pessoa escolheu, estava grudada no teto. Coisa assim super... a outra também que o sujeito corta uma maçã, uma laranja, um pedaço da carta está ali dentro. Nossa, são realmente coisas incríveis. E um troço que eu acho que é sensacional da tua área é que, assim, pode ter a tecnologia que for. O encantamento ainda é o mesmo de 100 anos atrás, né? Do que Houdini fazia, do que vários outros caras incríveis faziam. E não né? será substituído pela inteligência artificial? Não, você quer alguém fazendo ali para você. Com certeza não. Com certeza não. Você vê a tecnologia roubando um pouco do palco, da cena de vocês? Eu não consigo ver. Como aliada eu consigo ver, mas não roubando. Eu acredito muito como aliada. Até porque uma coisa que eu percebo, assim, né, principalmente tecnologia, só tá muito ligado à tecnologia quem realmente está muito ligado à tecnologia. Tanto é que tem várias mágicas que, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, assim, em eventos e a pessoa nem se toca que eu tô usando tecnologia de alguma maneira, sabe? Porque para ela não tem ela não consegue linkar uma coisa com a outra, né? Então eu acredito que se for para, assim, roubar, entre aspas, um pouco do nosso meio ali, vai demorar um pouco. Agora a gente tá falando dessa... Perde a graça, porque acho que a grande sacada tá na habilidade humana, né? E do encantamento, do show que vocês fazem, né? Eu acho que tem coisas que são insubstituíveis, que não tem como a gente... Né? Não tem. É verdade. A gente tá falando, sim, dessa parte boa, né? De tudo isso que aconteceu na sua vida. É uma área difícil, né? Igual você falou, não só como outras áreas artísticas no Brasil são complicadas também. Mas essa sua persistência, né, de falar, não, eu vou seguir esse caminho. A gente gosta de saber aqui um pouco da parte dos altos e baixos, assim, do filme da sua vida. Jornada do herói. Aquela hora que você fala assim, não quero, eu vou jogar tudo pra cima, não vou fazer. Teve algum período assim, como que você superou, o que você fez? Eu acredito que todo artista passa por isso. Certeza. Certamente. Se não passou, vai passar, né? Certamente. Porque altos e baixos, todo mundo tem. E sim, várias vezes eu tive vontade de jogar tudo pra cima, falar, não é isso. Porque realmente, uma coisa que me frustrou muito no meio da minha trajetória ali foi que chegou um momento que eu me sentia muito usado, entre aspas. As pessoas pareciam que queriam se aproximar de mim por eu ser mágico. Então, queria que eu fosse à festa da pessoa para fazer mágica. Então, deixaram de me convidar porque eu era o Roger, mas me convidaram porque eu era o mágico, Roger. Então, isso teve uma fase que eu me senti muito usado, assim, sabe? Eu falei, não, pera, por que eu tô fazendo isso, né? E aí, quando a gente ia falar de negócio mesmo, vamos fechar um show, vamos fazer um orçamento, vamos fazer um contrato, vamos fechar um contrato, o pessoal já, opa, não, que isso?
Não, a gente é amigo, pô, não, sabe? Então, isso foi uma fase que me frustrou muito, mas depois eu aprendi a lidar que tem muito mais a ver também com como eu lido com isso. Não só como, né, não deixar a minha expectativa no outro. Permite, mas, né? Sim, mas tá mais no meu controle do que no do outro. Então, foi uma fase ali que eu... Teve uma época que eu falei, não, acho que não é isso pra mim, deixa pra lá. E aí eu falei, não, aí vários amigos meus, não, para com isso, não, vambora, você consegue, você é o cara e tal. E aí fui pra... Isso acho que tem várias profissões, né? Assim, putz, desde a gente falou de humorista, às vezes, né, o sujeito vai, não, conta aquela, tal, querendo animar o lugar. Um arquiteto fala assim, mas isso aqui é só faz quebra esse galho para mim de decorar minha sala ou alguma coisa assim, ou... Eu acho que tem muito todas as áreas. Tem ser humano folgado, né? De uma maneira geral. É exatamente o que eu tô falando, né? O fotógrafo falando, não, é só uma fotinha assim. Foto. Cara, não, cara. Tem toda uma técnica, todo um porquê, luz e tal. Mas você vai cobrar tudo isso? Vou cobrar tudo isso pelo tempo que eu estudei e aprendi para fazer isso tão bem feito. O quanto você gasta da sua vida para aquele espetáculo de X minutos. É uma coisa que eu comparo muito a mágica com o filme. Que assim, quando a gente faz a mágica ali, você só tá vendo um trailer, na verdade. Sim. Né? Não só a mágica, né? Muitas outras áreas. Então você tá ali assistindo, você tá vendo só um trailer, é só um pequeno pedaço do que... Né? O filme... E é interessante, uma coisa do segredo que você trouxe lá atrás, que me veio agora, quando a gente vê... A gente fala assim, mas eu não quero saber o segredo, ou eu quero saber. Essa questão do segredo traz essa intriga, né? E muitos mágicos, obviamente, não gostam que revelem os segredos, mas hoje, infelizmente, tá em tudo quanto é canto. Sim. Então, o filme, para mim, ele tem muita similaridade com a mágica, porque a engenharia por trás da mágica é muito bonita também. Claro. Eu imagino. Quando você aprende a mágica... Claro, você nunca mais vai ver a mágica do mesmo jeito. Mas é muito linda a engenharia. Então eu gosto de falar que o mágico, ele sacrifica isso, né? É a preparação, de eu não revelar isso aqui para você realmente ver a beleza da mágica também. Uma parte da beleza que é esse trailer, esse pequeno pedaço, mas que também tá bonito. Falando em cinema, né? Quem são seus heróis no teu mercado, no teu segmento? Tenho vários, né? Tá assim, mais pro Copperfield, que consegue sumir uma locomotiva, um grande ônibus, né? Uma coisa assim, um enorme caminhão, ou para aquele cara que você mal consegue ver, o cara que ganhou lá foi Got Talent, né? Got Talent. Ou assim, aquele cara do minimalismo e tal, ou dos espetáculos grandiosos? Assim, ou nem uma coisa nem outra? Eu gosto de falar que eu gosto de mágica, então... Tudo quanto tem, assim, todas as áreas da mágica eu sou apaixonado. Então adoro. Tanto é que quando tem show no Brasil aqui dos meus colegas, eu vou prestigiar, vou assistir, porque eu gosto de assistir mágica. Lá fora, assim, as minhas referências, as maiores, né, estão lá fora. Então David Copperfield, sem dúvida, para mim ele é um mágico muito completo, porque ele não é só mágico, ele é ator, ele tem toda uma dinâmica que você faz. Ele tem aquele arquétipo do... encantadora, sabe? Do sedutor, né? Então, tem ele. O amante. É o amante. Tem o... E você vê no olhar, né? Ele olha pra você de um jeito diferente. É diferente, não tem jeito. Tem um outro cara aqui pra mim, que é o David Blaine. Sim. Que é um cara que do corpo, ele usa muito a resistência do corpo, da mente e tal. Engolir sapo, literalmente. Ele faz algumas coisas ali e falei, uau. Aquilo lá, nem dá pra falar que é mágica. Não, e o show fica envolvente, né? Porque ele usa de todas essas habilidades aí pra deixar a pessoa ali. Não, e ele vai a alguns extremos do físico. O David Blaine, que, enfim, ele faz coisas assim, de desmaiar, né? Ele chega a extremos e tudo mais. Não, ultimamente, fechado em caixa de vidro lá por uma semana sem comer, alguma coisa assim. Uma semana ou mais, né? No último show, ele deslocou o ombro. Ele caiu. Na verdade, ele saltou, agora não sei de quantos metros, era para cair na espuma, né? Só que acho que na hora que caiu a espuma, abriu um pouco. E aí ele deslocou o ombro no show recente, acho que uma semana agora. Então tem o David Blaine, que para mim, né, ele é referência. Ele tem um especial, que acho que foi no ano de 2000,
Eu ficava assistindo horas e horas e horas quando era criança. E aí tem alguns mágicos que poucas pessoas conhecem porque é mais nichado. Então tem o Dani da Ortiz, que é um espanhol, tem o Juan Tamariz, tem o Helder Guimarães, que é um português espetacular. Acho que agora ele mora em Los Angeles, mas ele é fantástico com cartas. Tem o Aldo Colombini, que já não está mais com a gente, mas também é uma referência assim incrível na mágica. E são diferentes, né? Pelo jeito. Hã? São diferentes. São diferentes. O Blaine não tem nada a ver com Copperfield, né? Então, inclusive o David Blaine tem vários consultores, né? Então, o Dani da Ortiz, que eu comentei, é um dos consultores do David Blaine. Daniel Garcia é um dos consultores. Azil Indy também é um dos consultores. Então, tem muitos mágicos que estão na TV hoje. Chris Angel, David Blaine, Dynamo, que tem vários consultores por trás, que são esses mágicos que a gente tem um pouco mais de referência ali no público nichado, né? Mas que são Chris Angel também é um mágico de rua, assim, né? Muito interessante. Cada pessoa que passa aqui e fala da sua profissão, né? A gente vê que, independente da profissão, tudo tem uma mesma receita, né? Assim, para você ter um bom desempenho, então você tá aqui, você não fez só um curso de mágica, né? Fez teatro, PNL, sapateado, tudo, violão, né? Piano, sei lá. Tudo que você usa para poder acionar os seus sentidos e o seu corpo falar, né? Não só de... Porque senão fica muito robotizado, né? Você chegar lá e fazer lá, abrir a maletinha, fazer a sua apresentação. E a gente vê como que é importante toda essa preparação para tudo, em qualquer profissão. A oratória que a gente estava falando antes, que para você também é importante, mas a gente fala aqui que para todas as outras, que é um dos itens para você ter um bom desempenho. Então, ver esses bastidores, assim, como um filme, né? Como que você se apresenta ali. Poxa, o tanto que você estudou para estar ali no palco, numa palestra, numa apresentação, num show, né? É fascinante a gente descobrir um pouco isso, né? Um pouquinho. Eu lembro quando eu estava no quiosque, inclusive, quando eu tinha quiosque, veio um cliente e ele falou, eu quero comprar mágica, tá, beleza, comprou para a filha, e a gente começou a discutir, assim, de conversar sobre um assunto de vendas, no caso, que ele tinha uma franquia agora não vou lembrar o nome, mas era uma franquia, e ele começou a conversar comigo sobre PNL no dia, e eu comecei a falar com ele sobre PNL, aí ele falou, nossa, mas já estudou PNL, mas já estudou aquilo, aí ele olhou para mim, nossa, achei que você só fazia mágica. Aí eu falei, não, mas para fazer mágica a gente precisa estudar inúmeras áreas. Não é só mágica, entre aspas. Né? E a mágica em si, ela é uma área que você estuda muita coisa. Você estuda comportamento, você estuda... Você traz emoção, né? Você resgata a emoção das pessoas, né? Então é texto, e tem roteiro. aquelas mágicas, inclusive, falar que a pessoa se emociona e chora mesmo. E o próprio show, a preparação do espetáculo, né? O próprio show ali que você tá ali por trás comandando também, né? Que tem mais pra gente ver? Claro. Tem mais, gente. Eu vou fazer vamos ver se vai dar pra ver aqui, eu vou fazer com tecnologia aqui, ó. Falando tecnologia. Né? Aí, ó. Como ferramenta, não como substituto, né? Sim. Vamos lá. Ó, eu vou pegar aqui. Vamos ver. Você vai mostrar aqui no meio, né? No meio ou aqui? Qual é melhor, Ivan? Qual que é melhor pra pegar a tela aqui? Do canto? Então eu vou pegar aqui e mostrar aqui, ó. Tenho meus aplicativos, eu vou usar aqui, cadê? Aqui. Notas. Certo? Eu uso tem várias informações aqui. Por exemplo, eu tenho artistas aqui, ó. Vários artistas. Né? Então temos bebidas. E você pode ver que estão numeradas aqui, tá vendo? E o que vai acontecer aqui? Ai. Eu quero que você... Deixa eu ver. Fala um número entre 1 e 100. Número entre 1 e 100. 55. 55. Agora tem uma função. Você quer continuar com 55? Você quer somar alguma coisa? Subtrair alguma coisa? Aí com você. Eu posso substituir o número? Pode. Pode fazer o que você Eu quiser. quero 62. 62. Se a gente tivesse mantido no 55, seria outra informação aqui, certo? Se você tivesse falado outro número, seria outra informação. Mas você falou 62. 62. Eu vou... Aqui não pega, né? Aqui pega?
Na mesa? Não que eu goste de te contrariar. Não, imagina. Mas aquele negócio, as mulheres sempre estão certas, né? As mulheres- Eu brinco com o pessoal, fala, né? Assim, a gente fala que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço, né? Porque é o pescoço que muda a direção. É uma brincadeira. Vamos lá. Então, não quer trocar mesmo? Vai. Não. Só. Porque Não. eu sempre pergunto, sabe por quê? Você quer que eu troque? Porque Não, depois, quero nada. depois vocês vão voltar pra casa, aí vocês vão deitar na cama de Vai vocês. falar assim, o que Aí vocês seria vão se deitar fosse no outro? travesseiro e vocês falam, se eu tivesse trocado. Ronaldo é um pouco assim, eu devia ter pedido aquilo, mas e se o que era aquilo? Eu sou assim. Não. Eu tô firme e forte aí no Firme e 62. forte. Eu vou pegar aqui, ó. Tá? Cadê minha linha aqui? Tem aqui as listas, certo? Certo. Eu não vou olhar. Eu quero que você clique, por exemplo, nos artistas aí. Artistas. E vê se são diferentes Uhum. os nomes. Sim. Vai lá no 60 e... 62. Opa. Foi? Michael Jackson. Michael Jackson. Você adora. Se Eu você adoro. tivesse falado 63, seria... Selena Gomez. Mas você Uhum. falou 62 e é o... Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Se fosse Volta aqui. Ah, volta. E clica em... Acho que tem países ou lugares, alguma coisa assim, não tem? Lugares incríveis. Coloca ali, lugares incríveis. E a gente vai lá no 62. Vai lá no 62. 62. Ele passou o olho no 55 pra ver qual que seria o dele. Se fosse 55, seria qual? Se fosse 55, seria Pequim. Pequim. China. Mas a gente ficou com 62. 62, Paris. Paris. Ah, Maravilhoso. Croissant, Tour Viu? Você Eiffel. gostou do que eu troquei, vai. Você não queria ir pra Pequim. Não. Paris está mais legal. Duas informações totalmente aleatórias. Uhum. Se você tivesse falado outro número, seria outra informação. Se você tivesse Uhum. continuado com 55, seria outra informação. Uhum. Mas a gente mudou para 62. Uhum. E ficou, então, em Michael Jackson em Paris. Em Paris. Antes de começar o podcast, Hum. eu postei uma foto no meu Instagram. Não. Para. Para! Não. Mentira, gente. Eu quero esse corte. Não pode ser verdade. Tem como? Peraí. Ai, quase que eu soltei um palavrão aqui. O ponto ilusionista, você clica ali. Não. Pera aí que eu já até perdi. Qualquer... É que o meu não é meu nome, né? É o ponto O ponto ilusionista. ilusionista. Não. Gente, Minha pera. última foto. Mentira! Michael Jackson em Paris. Tá de sacanagem, Ivan. Cara, isso eu nunca vou me conformar de não saber como E você fez isso. quanto tempo antes eu postei ali, tá escrito? Há uma hora atrás, antes ele postou. Caramba! Ai, que genial. E o Michael Jackson só no... Quem é que tá do lado dele? É a Paris, né? Que é a filha. A filha. Ah, é? Uma das... Não. Não, ainda colocou a hashtag do podcast, assim, pra esfregar na nossa cara que ele já tinha feito isso. Que coisa mais... Que fabuloso. Fabuloso Que isso. fabuloso. Ai, que Eu não tenho nem o que eu sensacional. falo mais. Eu já vou até perguntar qual filme que você mais gosta dentro da sua vida, que eu perdi até o rumo. O filme que eu mais gosto. Qual filme marcou a sua história, quê, assim, a sua né? vida? E por quê? Porque às vezes o filme pode ser um filme da Já sua nem tô chocada infância. mais com o coração. Não, coração já virou. Coração já virou. Ai, meu Deus. Nossa, eu tenho tantos filmes que me marcaram, assim, mas eu confesso que um que me marcou muito mesmo, é o Prenda-me Se For Capaz. Fabuloso. Fabuloso. Com E eu não Leonardo sei- DiCaprio e o Tom Hanks. Tom Hanks. Eu não sei se é por conta de eu ser mágico, né? Uhum. E querendo ou não, Ele tem uma lábia. ele tem uma aqui. lábia e tal. Então eu não sei se é por causa disso, mas assim, eu já assisti várias vezes. E aí esse filme te marcou? O Prenda-me Se For Capaz é um filme que me incrível. marcou demais. Pela questão de... É. as sacadas que ele tem, né? Como que ele E assim, eu engana, né? eu Ilude. entendo que ele usa ali algumas artimanhas que fazem parte do mágico, assim, né? Uhum. É claro que por muito tempo o mágico foi visto como o malandro. Uhum. E depois de agora, assim, recente que tá saindo um pouco isso, né? Porque antigamente era muito comum. Eu ia fazer mágica e o pessoal, ó o Mandrake, ó
peraí, minha carteira, meu relógio e Uhum. tal. Hoje eu já vejo que tá um pouco diferente, né? O pessoal já tá vendo o mágico como o artista mesmo. Mas eu acho que não sei se é por causa disso, mas o prenda-se, mas se for capaz, é... Tem um mágico, eu não sei se é mágico, não sei se eu posso qualificá-lo dessa maneira, um ilusionista, que é o Suchard, Leon Suchard. Chá, sim. Que ele chega e fala assim, bom, todo mundo anota um número, tá lá num palco e todo mundo escreve o mesmo número. Pensem num número de 1 a... Isso é Aí muito todo doido, mundo gente. anota um palco com 200 pessoas, 150 pessoas, é uma plateia, ele nesse palco, enfim, ele fala algumas coisas e todo mundo pensa no mesmo objeto, no mesmo número. Aquilo eu acho de uma profundidade que deve ter alguma conexão com PNL, com técnicas, né, que... É uma área da mágica que a gente chama de mentalismo. Mentalismo. Incrível. Eu acho ele muito incrível. fora de série. Ele fora de série. E música? Qual é a música que... Que seria uma boa trilha... Trilha sonora. Uma sonora pro filme da sua vida. Da sua jornada. Nossa, essa é uma pergunta difícil. Porque música é muito de momento, né? Depende, assim... Pode ter um porquê. Tem uma música lá de trás. Mas assim, tem uma música que eu gosto muito, que eu vou tentar lembrar o nome. É que eu sei a melodia... Tá, pode cantar aqui, não tem problema. Chama I Won't Give Up. Acho que é isso o nome. E essa música... E acho que foi bem na fase que eu conheci a minha esposa. I Won't Give Up. Que é do Jason Mraz. Aperta aí. Não vou desistir, é isso? Violãozinho. Essa, pra mim, eu escuto essa música. Sei, essa música é linda. Essa música eu acho maravilhosa. Você vai lembrar na hora que começar. Claro que eu lembro, eu já sei que música é. Essa música. E assim, tem muito essa ligação do quando eu conheci minha esposa. E até hoje eu uso nos meus shows. Linda, Ela é maravilhosa. Manda pra mim, compartilha comigo, porque eu amo essa música e eu não lembrava. É maravilhoso. E frase? A gente sempre pergunta que frase. Porque a frase, assim, que a gente fala... a gente sempre tem uma frase que a gente vê, né? Às vezes você tá rolando ali no Instagram, você tá vendo uma frase legal e te dá um insight. Aí essa nossa ideia do convidado deixar a frase é para que a gente gere esse insight também em quem estiver rolando lá no nosso... Tem uma frase... não é uma frase muito bem definida, mas é uma frase que eu uso muito, que é... Eu gosto de ser um caminho e não uma barreira. Então, as pessoas que passam por mim, né, ou eu passo pelas pessoas, eu gosto de sempre ser um caminho de alguma maneira, sabe? E nunca travar ela. Eu gosto de... Vamos fluir. Fluir. Né? Então, não é uma frase bem definida, mas eu uso muito, assim... É bem definida. Eu gosto de ser um caminho e não uma barreira. Então, sabe? escreva pra gente. Pode escolher qual caneta você quer, escreve da forma que você quiser, que eu vou fotografar. E assina. Todos nós, por conta da tecnologia, a gente vem perdendo a nossa caligrafia, né? E aqui a gente quer deixar esse registro também dessa maneira, né? Nossa, teve uma vez que eu fui escrever, eu falei, gente, tem que voltar a praticar naqueles caderninhos de caligrafia ali, porque você só digitando, não é? Minha letra aqui, vamos lá. Não, maravilhosa, vai na fé. Pode parar. A gente vai ter direito a mais uma mágica antes de encerrar? Porque depois dessa aqui do Michael Jackson... Fala sério, gente. Cara, essa é muito impressionante. Eu tô aqui tentando imaginar como que ele postou uma hora atrás isso. É impressionante. Não, eu tô aqui, ó. Conseguiu saber, Iva? Não, nem tenta saber, produção. Acho que letra linda, assim... assina. Acho que, não sei se ficou... Antes de você, tá perfeito. Então aqui, ó, pra você celebrar com a sua esposa, pra te inspirar a fazer novas mágicas, né? Inspirar na criação do seu show. Que maravilhoso. Esperamos que você pra você brindar e celebrar bastante, a vida. Celebre a vida. Obrigado. As coisas boas da vida. Esse é um presente da Casa Mediterrânea para você, para nós.
Nosso grande parceiro aqui. E a gente acredita muito que esses momentos de celebração, de inspiração, merecem um bom vinho. E você pode usar o cupom do Pode Protagonizar e garantir o seu desconto no site da Casa Mediterrânea. Agora a gente vai encerrar o podcast com uma mágica. Vamos Qual lá. que vai ser já agora? Quero agradecer, antes que a gente vai encerrar com... Agradecer muito a sua presença aqui. Que tá aqui o Instagram dele, gente, ó, para vocês seguirem. Contrata show, palestra, tudo que vocês quiserem, diversão garantida. Se alguém descobrir como fez essa mágica aqui, vocês me contem no direct. Não conta não. Não conta não. Ai, muito obrigada, adoramos. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite. Adoro, né? Sempre a gente se encontra nas festas. Né? Adoro vocês e mais do que feliz recíproco, querido. Mais do que recíproco. Muito obrigado por estar com a gente. Mostrar um pouco da mágica. Vou tentar fazer uma aqui, fazer uma que eu acho interessante. Vamos ver. Fazer o seguinte, ó. Gente, jogar a tranca com você deve ser maravilhoso, né? Eu ia deixar só você embaralhar pra fazer esse negócio aqui, ó. Acaba sendo muito comum, viu? Achei que tava tocando... Não. Acaba sendo como eu tô na mesa de Uno, né? Jogando... A pessoa, não, deixa pro Roger. Deixa ele embaralhar. Você joga cartas assim, normal? Tipo, tranca, pôquer, essas coisas ou não? Eu já joguei muito. Assim, de gosto. Eu gosto, né, de baralho. Só que chega um momento que o pessoal não quer jogar comigo. Por que será, não é? Então, tem esse problema. Entendi. Muito bom. Pega uma aqui, então. Eu vou vir. Eu posso ver, não tem problema. Até porque eu vou pedir pra você... Ela não tá assinada, não. Agora que eu lembrei que esse baralho tá cheio de cartas, né? Assina, por favor. Assina também, né? Por favor. Eu também. Pra mostrar que a carta... Do fim. Certo? Certo. Soprar aqui. Atenção, hein? Sempre assopro, porque senão a tinta pode... borrar ou pegar em outra carta. E a pessoa, não, mas pegou em outra carta. Falei assim, vou colocar aqui assim, eu vou pegar ela, eu vou pedir pra... Abre a boca assim, assim, e eu quero que você faça assim. Deixa eu tomar uma aguinha. Claro. Eu tomei o... Eu quero que só... A boca tá cheia de pipoca, vamos assim, lá. Só morder a carta. Por quê? Porque enquanto estiver na sua boca assim, aqui, fica segurando, não tem como... eu pegar, senão vocês vão ver, ele vai sentir, não tem como você pegar. Então, eu vou pegar aqui também uma outra carta, aqui, e eu vou assinar aqui, ó. Mostra lá. Aqui, certo? Eu também vou fazer isso, só que você se importa de a gente fazer isso também ou não? Eu fazer? É. Não, essa daí é assinatura sua. Isso, coloca assim. Quer dizer, é o que eu acho, né? Porque depois que eu colocar... Segura a mão assim, isso. Eu quero que você sente a energia e eu quero que você vá encostando, vai de pertinho, como se fosse dar né? Encosta uma carta na outra, Pronto. Sentiram alguma coisa? Mas se tudo deu certo, a carta tava na sua boca, era um... 6, era isso? 6 de ouros. Abre, por favor. Para com isso! Aquelas que falam com a carta na boca. É pra abrir? Pode abrir. Não. Cara. Que pariu. Caraca. Gente, eu vi ele dobrando. Sério. Cara. Olha. Ai, que genial. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, se inspirado nesse momento mágico aqui que proporcionamos graças a você. Uma honra enorme. Siga nossas redes sociais, acompanhe tudo e se inscreva no nosso canal, tá tudo aqui embaixo para você. E até semana que vem.